Boa noite, espero encontrá-los todos bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Vale Transporte. Semana passada nós falamos sobre contribuições, falamos sobre, já nem me recordo mais, deixa eu ver. Falamos sobre sindicatos, falamos sobre danos e prejuízos, falamos sobre descontos e auxílio-doença, isso mesmo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Vale Transporte, INSS, Salário Família, Imposto de Renda e Folha de Pagamento, se der tempo. Vamos começar a trabalhar, então, com o Vale Transporte. Quando a gente recebe esse benefício da empresa, existem algumas regras que elas se opõem pelo fato de que as pessoas entendem que, como é descontado do nosso salário, nós podemos fazer o que quiser com o Vale Transporte. E, na verdade, não é bem assim que funciona. Digamos que eu poderia fazer o que quisesse se fosse descontado 100% do meu salário. Então, eu mesmo pego o Vale Transporte da empresa e desconta todo esse valor do meu salário, aí sim eu posso fazer o que eu quisesse com ele, poderia fazer, na verdade. Mas a gente vai ver isso no próximo slide, fala que o Vale Transporte é descontado apenas 6% do meu salário. E 94% quem paga é o patrão. Por isso que existe então aí algumas regras que se opõem ao, já que desconta do meu salário, eu posso fazer o que eu quero. Vamos lá então. O Vale Transporte é um benefício concedido ao empregado para que possa fazer o deslocamento, casa trabalho e vice-versa. Todo empregador é obrigado a fornecer o Vale Transporte ao colaborador para que ele se desloque da casa dele para poder trabalhar. A lei diz que o Vale Transporte deverá ser dado ao empregado para que ele vá da casa dele para o trabalho e do trabalho para a casa dele. Se este empregado, se este colaborador quiser ir almoçar na casa dele, isso já não é um problema da empresa. Ele vai ter que retirar do bolso dele a ida e a volta para que ele possa, então, fazer o almoço dentro da sua residência. Fica a critério do empregado optar ou não pelo benefício, no qual deve ser fornecido pelo empregador antes do início do mês a ser utilizado. Uma outra coisa, antes de eu dar continuidade, que a lei também diz, é que nenhum empregador é obrigada a fornecer ajuda de custo ao empregado que utilize de seu veículo próprio, desde que tenha algum tipo de locomoção que ele possa estar utilizando diante da empresa. Por exemplo, eu tenho um ponto de ônibus na esquina da minha casa, mas eu prefiro trabalhar de moto. A empresa não é obrigada a dar esse dinheiro para o colaborador para que ele possa, então, colocar combustível no veículo dele para ele fazer esse deslocamento de casa a trabalho e vice-versa. Não é obrigatório eu optar pelo Vale Transporte. Ele somente, na verdade, ele só é fornecido se realmente eu precisar do mesmo para poder ir trabalhar. Mas caso contrário, você pode fazer a não opção no momento da sua admissão dentro da empresa. E, importante também, tem empresas que elas recarregam, né, o cartão do colaborador. Tem empresas que dão como Vale Transporte mesmo, que é um bilhetinho. Tem, por exemplo, São Paulo, que é chamado de bilhete único. Independente de qual tipo de fornecimento que é o Vale Transporte,
tem que ser dado no início do mês. Se o colaborador pagar do bolso dele porque a empresa não forneceu, é obrigação da empresa ressarcir o colaborador por este vale-transporte. Caso o empregado venha solicitar o vale-transporte, a empresa deverá fornecê-lo em forma de bilhetes, talões ou cartão, na quantia certa para cobrir todos os dias de trabalho. O que eu tinha acabado de falar agora. Então, quando eu opto por utilizar o vale-transporte, a empresa ela nunca pode me dar em dinheiro. Isso diz a lei, mas a empresa ela pode então me fornecer como bilhetes, talõezinhos, onde eu vou retirando, ou cartão que a empresa acaba recarregando na quantidade exata que o colaborador vai utilizar durante o mês. E aí vem uma outra questão. E se durante esse mês o colaborador faltar, o que acontece? Independente se ele vai estar levando atestado médico, atestado de óbito, declaração, não interessa. A lei fala o seguinte: se esse colaborador faltar, eu posso, no próximo mês, descontar esse dia do colaborador. Então, por exemplo, se ele teria que pegar 54 vale-transporte, eu recarrego 52. Ou, os dias que ele acabou faltando da empresa, independente de ter atestado ou não. Falta grave. O beneficiário que se utilizar de declaração falsa ou usar indevidamente o vale-transporte estará sujeito à demissão por justa causa, uma vez que constitui falta grave. Requisitos: o empregado, para passar a receber o vale-transporte, deverá informar ao empregado por escrito seu endereço residencial, os serviços e meios utilizados de transporte mais adequado ao seu deslocamento, residência, trabalho e vice-versa, número de vezes utilizados no dia para o deslocamento, residência, trabalho, residência, valor. A empresa irá descontar 6% do salário do trabalhador. Se o desconto ultrapassar o valor do vale, a empresa deverá descontar apenas o valor que custou a ela. Vamos lá então. O que negligencia falta grave? Quando o colaborador utiliza, de repente, de um comprovante de residência falso para poder utilizar esse vale-transporte. Como que ele utiliza? Ele mora de repente no centro da cidade, perto da empresa, mas ele pega a declaração do comprovante de residência da avó dele, que mora super bairro distante, onde realmente ele necessitaria da utilização de vale-transporte. Outra falta grave também, que não está aqui, mas está na CLT, é a venda de vale-transporte. Como é um benefício concedido ao empregado, o empregado não poderá vender o vale-transporte. A gente fala o que consta na CLT, né? Mas a gente sabe que acontece aí algumas coisas onde a empresa acaba deixando passar por N motivos. Mas a CLT, ela constitui realmente que eu não posso utilizar a declaração falsa e nem vender esse benefício que é concedido pela empresa. Para receber o vale-transporte, então, eu tenho que levar um comprovante de endereço verdadeiro, né? Da onde eu moro. E quais são os meios de transporte que eu vou utilizar. Porque, por exemplo, a gente pega a cidade pequena, a gente sabe que nós utilizamos só um tipo de transporte. Mas se nós pegarmos cidade grande, como São Paulo, que pega de repente da casa até um lugar uma lotação, depois pega dessa lotação o metrô, depois pega o metrô um ônibus, ou seja, utiliza-se de 3 conduções para ir e 3 conduções para voltar. E só desconta 6%, independente de quantos meios de transporte eu utilizarei.
Se de repente o meu salário não valer a pena, né, o que fala ali no final, não valer a pena a utilização do vale transporte, melhor você não optar por ele. É muito mais fácil você, de repente, pagar do seu bolso do que a empresa descontar de você um valor que acaba sendo maior do que aquilo que seria descontado se fosse por parte da empresa.